Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convidamos de imediato para fazer parte da mesa o presidente do SISMUF, Diego Tormes, para explanar sobre as dificuldades enfrentadas pelos servidores municipais, assim como assuntos diversos relacionados aos mesmos. Se o senhor quiser já assumir o seu lugar na tribuna, o senhor já pode fazer uso do seu tempo de até 30 minutos. Boa noite a todos. Quero agradecer a essa casa que nos convidou para estar aqui, ao vereador que fez a proposição de nos chamar para conversar com vocês. Eu havia feito uma apresentação que pudesse toda a plateia poder entender o que a gente está falando e que em casa também, talvez, se fosse possível ver. Só que fui informado que há um problema, né, aqui com a questão do audiovisual aqui. Então, eu vou falando para vocês. Eu posso, vereadores, depois encaminhar para os celulares de vocês a apresentação que eu tenho aqui, certo? E até para vocês terem acesso aos dados. Mas eu vou falando, eu tenho um roteiro aqui. E também estou à disposição, ao final, para esclarecer eventuais dúvidas ou contribuir com algumas informações. Agradeço a todos os servidores que estão aqui, que estão assistindo, em especial nossos colegas da diretoria, que muitos ajudam a coletar, inclusive, alguns dados que a gente traz aqui. Bom, nós iniciamos o ano de 2020, no dia 14 de janeiro, numa reunião junto com o secretário de Gestão e Desenvolvimento Humano, o Rafael Coloda, e a gente quis criar uma pauta de trabalho para o ano de 2020, para não precisar ter que estar apagando incêndio, né, toda hora. E a base da pauta de trabalho é que sempre a gente pudesse conversar antes de resolver, de acontecer as coisas, como aconteceu no caso do projeto do regime de previdência complementar, né? Foi muito tranquilo a situação, porque o governo nos chamou antes, chamou o Conselho de Previdência para conversar, chamou o sindicato para conversar, e as coisas saíram naturalmente, e a gente pôde também explicar para a categoria o que estava acontecendo e quais eram os nossos limites e possibilidades de atuação. E quando a coisa funciona assim, ela funciona mais tranquilo, sem ruídos e com o menor erro possível. Dentre os temas que nós propusemos como agenda de trabalho para o secretário, tinha várias coisas. A primeira delas, que nos incomoda muito enquanto diretoria, são as condições de trabalho no Parque de Máquinas da Prefeitura. São, na verdade, as péssimas e desumanas condições de trabalho dos servidores que atuam no Parque de Máquinas da Prefeitura. Nós temos diversos processos administrativos junto ao município solicitando conserto e resolver a situação dentro das normas regulamentadoras do trabalho. Desde 2018 isso vem sendo feito, isso não acontece a contento, na verdade não acontece, né? A Prefeitura de Farroupilha, ela é muito desorganizada na questão da política de pessoal, sempre foi. Tanto foi que ano passado a gente acabou criando um processo judicial para tentar remover das ruas 2 veículos que não tinham condições de trafegabilidade. Mas, apesar de a Prefeitura de Farroupilha usar os fiscais para fazer os comerciantes cumprir a norma, a própria Prefeitura, às vezes, não cumpre a norma, né? Porque os carros não tinham condições de trafegabilidade, mas os servidores trafegavam com aqueles veículos, fazendo o seu trabalho todos os dias. Então, nós temos 5 processos administrativos, desde 2018, para resolver o problema, e um que acabou sendo processo judicial. E nós estamos coletando mais informações agora com a nova secretária, a Cristiane, para ver se a gente consegue tirar do papel isso. Infelizmente, a gente vai ter que acabar entrando por vias judiciais, caso não consiga resolver isso de uma forma administrativa. O segundo ponto da pauta foi a construção de laudos técnicos das condições ambientais de trabalho, um programa de médico de saúde ocupacional e um programa de prevenção de riscos ambientais. Resumindo isso tudo, são questões
vinculadas à segurança e à saúde do trabalhador. Nós, servidores, quando entramos na Prefeitura de Farroupilha, a gente faz um exame admissional e depois nunca mais é feito absolutamente nada conosco. Nós não sabemos que tipo de doença laboral os servidores desenvolvem ao longo da sua atividade de trabalho, dão os seus 15, 20, 25 anos trabalhando na Prefeitura. Esses laudos, eles têm umas siglas, né? PPRA, PCMSO e LTCAT, e nós sempre cobramos que a Prefeitura faça isso, porque isso dá base para pagar os adicionais de periculosidade e insalubridade, por exemplo. Como a Prefeitura de Farroupilha, no ano passado, passou por uma situação sui generis, além do resto do país, né? Que foi a questão do impeachment acumulado com a pandemia e com as eleições, isso dificultou muito que a Prefeitura se organizasse e contratasse uma empresa para fazer esses laudos. No final do ano, por volta de setembro, a Prefeitura contratou uma empresa, licitou. Em dezembro, a empresa entregou todos os laudos, mas isso era depois do dia 20 de dezembro. O governo passado tinha perdido as eleições e o novo estava entrando. O acordo entre sindicato e Prefeitura foi: espera entrar o novo governo e vamos dar continuidade à situação. O novo governo rescindiu o contrato com a empresa e, desde lá, em fevereiro, até agora, não saiu um contrato que desse conta de tudo isso. Saiu só um contrato que averiguasse os laudos de insalubridade e periculosidade. Isso é uma parte? É uma parte. É importante? É muito, mas não é tudo. O que nós queremos é muito mais. Porque eu não sei se os meus colegas estão em condições de trabalho adequadas. Eu não sei, porque eu não sou engenheiro de segurança do trabalho. Quem tem que dizer isso é uma empresa com técnicos responsáveis. Essa situação foi tentado agora amenizar pela Prefeitura com a dispensa de licitação número 13 de 2021, publicado no Diário Oficial, que contratou então a empresa só para essas questões, que vai servir de base para regulamentar e criar uma legislação nova. Só que essa morosidade da Prefeitura, para vocês terem uma ideia, significa em aproximadamente 84 ações judiciais do sindicato contra a Prefeitura para questões de insalubridade e periculosidade e mais de 70 processos administrativos parados na Prefeitura, que a gente não sabe se o funcionário tem direito à periculosidade, à insalubridade ou não, se está recebendo no grau certo ou não. Nós pedimos para reativar o portal do servidor. Há algum tempo atrás, os servidores podiam acessar tranquilamente toda a sua vida funcional no site da Prefeitura. De uns 2 anos para cá, isso sumiu. Se eu quiser saber alguma situação na minha vida funcional, eu tenho que ir lá, tenho que protocolar, esperar uns dias, uns meses para vir a resposta, e tu não sabe às vezes, né? Demora muito tempo. Se tivesse no portal como era antigamente, tu acessa na hora ali, tu sabe a informação. A questão da guarda municipal fez parte da nossa pauta de trabalho, foi uma denúncia que o sindicato fez no Ministério Público em 2019, que ainda não foi resolvida, está aberto. Ano passado houve uma paralisação meio geral, vocês sabem por quê, mas ainda não está resolvida a questão da guarda. Então, a guarda não está 100% regularizada e ainda assim está atuando na rua. A questão da Covid-19 era uma pauta de trabalho que a gente propôs com o secretário Coloda. Durante o ano não foi muito adequada a situação, tanto que há processos judiciais do sindicato contra a Prefeitura por causa das questões da Covid-19. O regresso presencial às aulas foi totalmente sem planejamento, não foi conversado com o sindicato. Nós tentamos conversar com a administração, mas não fomos ouvidos. Os EPIs não foram os adequados e há servidores de grupo de risco atuando presencialmente nos seus locais de trabalho, mesmo aqueles que as suas funções poderiam ser desempenhadas em teletrabalho. Nós queremos dar continuidade a um trabalho começado em 2019, que é de revisão dos planos de carreira e do Estatuto do Servidor. Essa comissão foi reativada agora e nós estamos trabalhando com indicados do governo e indicados do sindicato. Faz parte da nossa pauta, porque não foi resolvido ainda, é a forma de desconto do plano de saúde em folha de pagamento. Precisa mais servidores no RH para resolver essa questão e ter mais controle e mais transparência para os servidores. Fazer mais com menos é muito bonito, dá voto, mas não resolve o problema, às vezes, da gestão do dia a dia, né? E falta gente lá para resolver isso. E o principal problema, que é a questão da reposição salarial de 2021, eu tenho aqui uns gráficos, eu vou passar para vocês. Antes de falar da reposição mesmo, eu só quero lembrar os dados. Eu já trouxe esses dados aqui, mas eu vou recolocá-los mais uma vez. São dados que a nossa equipe tirou do portal da transparência, então a gente não está inventando dados em nenhum lugar. A maior parte dos servidores públicos do município de Farroupilha estão no quadro do magistério. Nós temos mais de 580 servidores, em torno de 450 os demais cargos, 81, quando a gente consultou, que eram cargos em comissão. E qual é a média salarial desses servidores? Não é? Os servidores
do quadro geral que não tem ensino superior e os servidores do magistério que têm ensino superior são aproximadamente 900 funcionários. E então é a maior massa de funcionários. E a média salarial deles varia em início de carreira, né? A média salarial deles acaba ocorrendo entre R$ 2.300 e R$ 3.300. Lembrando que os professores têm a lei do piso nacional do magistério. E os CCs, que são só 81, a média salarial ultrapassa R$ 6.500. Então, há um preconceito na sociedade dizendo que a gente ganha muito. E o governo Bolsonaro mente para a população quando manda a reforma administrativa para o Congresso, dizendo que vai cortar os altos salários. Mas ele coloca nos altos salários justamente a merendeira da escola, o agente comunitário de saúde, a professora, o enfermeiro. Mas o Ministério Público, o Tribunal de Contas e todo o restante não entram. Então, o município de Farroupilha é uma prova de que isso é um preconceito difundido dentro da sociedade. Os servidores que são do quadro geral, que têm ensino superior, e aí tem auditor fiscal, tem contador, tem médico, tem auditor tributário, perdão, a média salarial é de R$ 4.900. O histórico de perdas que os servidores públicos municipais de Farroupilha acumulam de perdas salariais, isso faz parte da nossa pauta de trabalho com a Prefeitura, no ano de 2019, 2020 e 2021, então só em 3 anos, ele já passa de 20%. E o que constituem essas perdas salariais? 3% dessas perdas é aumento de alíquota de fundo de previdência. Não foi nós, servidores, que criamos os déficits no fundo de previdência dos servidores. Sucessivos governos de diferentes prefeitos, em diferentes momentos, de diferentes partidos, fizeram gestão equivocada da administração pública municipal e nós estamos quietos ajudando a pagar essas diferenças do fundo de previdência com 3% de aumento de alíquota. Existe, para cada ano de trabalho, como existem em alguns acordos coletivos de iniciativa privada, 1% de anuênio. A cada ano de trabalho, o servidor ganha 1% a título de anuênio. Por causa da Lei 173 do governo Bolsonaro, isso foi suspenso até 31 de dezembro desse ano. Então, também um problema que não é nosso, nós temos 2% a mais de perda aí do ano passado e desse. Ficou 0,51% devido do ano de 2019, do governo Clayton ainda, que não foi pago. Nós tínhamos acertado com o governo e que era natural a regra ser paga em 2020. Isso fazia parte do pedido que o sindicato tinha em 2020 junto à Prefeitura, que virou base do projeto de lei que veio para essa casa, mas o governo Pedroso tirou o projeto de lei de tramitação. Então, aquele 0,51 mais os 4,5 de 2019, mais 4,52 de aumento salarial de 2020, vão somando esses 20% de perdas. E temos aí mais 10% aproximadamente de inflação do ano de 2021. Então, em 3 anos, nós perdemos aproximadamente 20% de poder de compra. Nós não estamos falando aqui em ganho real. Nós não estamos falando em ganho real. Nós estamos falando de poder de compra. Repor a inflação, se a inflação dá 5%, tu ganha 5%. O ganho real é, se a inflação dá 5%, tu ganha 7%. De aumento, tu tem 2% de ganho real. Nós não estamos falando de ganho real, falamos só de perda mesmo. Nós enfrentamos algumas assembleias esse ano, porque o governo tem um entendimento que no nosso ver, e no ver da categoria não tem a menor embasamento na Lei Federal 173 do governo Bolsonaro, que é de não conceder o pagamento da trimestralidade no ano 2021. No ano 2020 não havia Lei 173 do governo Bolsonaro e o governo Pedroso resolveu tirar o projeto de lei da Câmara e não retomou as negociações com o sindicato. E nesse ano o governo Feltrin não se sente confortável de pagar a trimestralidade para nós. Então foram feitas várias assembleias, foi feito um abaixo-assinado com mais de 800 assinaturas e mesmo assim o governo não atendeu a reivindicação da categoria. E nós fizemos uma última assembleia recentemente, acho que cerca de 20 dias atrás, em que a assembleia determinou como a pauta salarial para o ano de 2022, então nós começamos antes. Por que nós começamos antes esse ano? Porque a gente sabe que o que a gente pede tem que estar previsto no orçamento. Então, como o orçamento entrou nessa casa na sexta-feira, a gente já começou a discutir há uns 15 dias com o governo o que a gente quer para 2022. E já na sexta-feira o SESMUF oficiou essa casa, como foi lido aqui antes, e oficiou a Comissão de Finanças e Tributação, que a gente quer cópia dos oficiais dos documentos, porque a gente quer analisar se o que foi enviado pelo Executivo para esta casa está adequado com aquilo que a gente já havia conversado com o governo e pedido.
O que foi demandado em categoria? A categoria está bastante cansada e bastante desgostosa com uma série de coisas. Portanto, a definição da categoria foi de paralisação dos serviços públicos, que a gente vai ter que organizar isso ainda, se o município não atender às reivindicações aprovadas em relação principalmente ao salário, que a gente pediu ao governo. O reajuste do vale-refeição, a reposição da inflação no vale-refeição, inflação dos anos 2019, 20, 21 e 22, porque 2019 foi o último ano que a gente teve reajuste do vale-refeição, a reposição da inflação do ano de 2021 em algo aproximadamente 10%, e o pagamento integral da trimestralidade no ano de 2022, mais um ganho real, que isso a gente vai ter que sentar e discutir com o governo, quando for a confecção, elaboração e aprovação da lei no ano que vem. Mas precisa estar previsto isso no orçamento desse ano, né? Senão não tem como aprovar a lei ano que vem. E, além disso, melhorar as condições de higiene e limpeza nos locais de trabalho, implementação em lei de um serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho, o conhecido SESMIT-CIPA, implantação de serviço de atendimento psicossocial aos servidores, ou melhora do serviço que já tem, um auxílio transporte e a mudança nas cobranças do plano de saúde da Unimed. Não é mudança do plano, é a forma como o desconto vem sendo feito em folha de pagamento. Quando eu falei algumas vezes que há alguns desgostos, alguns descontentamentos, é a forma como se regressou, né, a questão das aulas durante o ano. O município expediu uma ordem de serviço, uma orientação normativa esse ano, assim, do nada, que a gente não sabe qual é o embasamento disso, mas que suspendeu uma série de benefícios usando como desculpa a Lei 173, e não tem o menor cabimento com a Lei 173, mas ao mesmo tempo que há a ordem de serviço dizendo que para não conceder esses benefícios, há servidores que tiram esses benefícios, a gente não sabe por que isso. Essa questão das escolas, essa questão que foi muito delicada, numa sexta-feira, fim de tarde, os agentes comunitários de saúde e combate a endemias, enfim, ficaram sabendo pelo portal da transparência, pelo Diário Oficial, que seriam cedidos para o ProSaúde. Não há nenhum problema em ceder ninguém, há diversos funcionários cedidos para a PAI, para a MAFA, para a cartório eleitoral, mas a gente conversa antes, né? E as pessoas ficaram sabendo pelo Diário Oficial que iam ser cedidas e ninguém disse nada para ninguém, e agora isso gera alguns descontentamentos, alguns desarranjos, algum conflito de informação. Então, há coisas, além do salário, que precisam ser modificadas, e essas coisas vêm acumulando. Por isso que a decisão da categoria na última Assembleia foi essa questão da paralisação, se algumas questões não forem alteradas. Cada vez que o prefeito vai para a rádio, fala que está todo mundo muito feliz, muito contente, o meu celular não para de receber mensagem, porque está todo mundo indignado, porque é fácil ir para a rádio dizer que está todo mundo muito feliz, muito contente, né? Difícil é tu entrar numa sala de aula de uma escola, difícil é tu conversar com os agentes comunitários que não foram consultados antes, são coisas diferentes, né? Então, assim, com todo o respeito ao prefeito, com todo o respeito aos vereadores, a posição que me cabe é trazer as falas da categoria, as decisões da categoria. Se não fosse esse o meu papel, eu não estava aqui hoje. Agora eu estou aberto a perguntas, se vocês tiverem. Obrigado. Por favor, solicitamos que o povo que está no plenário não se manifeste. É proibido aqui dentro. Obrigado. Bem, obrigado. Obrigado, senhor Diego Tormes, presidente do SISMUF, pela sua explanação. Passamos... a palavra agora está à disposição dos senhores vereadores, pelo tempo de até 3 minutos para questionamentos, e o nosso convidado, então, terá até 3 minutos para a resposta. A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhora presidente, lhe saúdo, em seu nome saúdo os demais vereadores, vereadora Clarice, ao senhor Diego Tormes, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, as pessoas que nos assistem aqui, a imprensa, de modo especial aos servidores municipais e, carinhosamente, às agentes de saúde. Eu fui questionado muito pelas agentes de saúde em relação a essa mudança que houve. Inicialmente, as agentes de saúde me disseram que elas tinham sido transferidas para o ProSaúde.
E eu fiquei me perguntando, mas se prestaram um concurso para a Prefeitura Municipal, como é que agora deixam de ser funcionárias da Prefeitura Municipal e passam a ser funcionárias do ProSaúde? Depois eu fui entender que não, que elas permanecem funcionárias da Prefeitura Municipal. No entanto, a administração, o gerenciamento, a distribuição de serviços, o cumprimento da carga horária, enfim, é de responsabilidade do ProSaúde. Então, veja bem que elas ficaram sabendo pelo Diário Oficial. Elas não tinham noção do que elas estavam fazendo, enfim, ou teriam que fazer. Causou tanta confusão que, na cabeça delas, elas deixavam de ser funcionárias da Prefeitura e passavam a ser funcionárias do ProSaúde. O que eu quero dizer com isso? Precisa reunir os funcionários, os servidores, conversar, dialogar, debater, porque foi esta a proposta vencedora, que ia ser uma proposta de diálogo, ia ser uma proposta de portas abertas, gabinetes abertos, diálogo, conversas, respeito às entidades. E, Diego, acho que precisa sim fazer essa conversa com o Poder Executivo, né, juntamente com os servidores municipais e principalmente junto com as agentes comunitárias de saúde. Eu gostaria, presidente, se o senhor pudesse falar um pouco essa pauta que vocês encaminharam ao Executivo Municipal, se a gente pudesse ter acesso a essa pauta, porque me causa assim uma preocupação muito grande essa questão da paralisação. Em outros termos, uma greve. Isso é realmente o último recurso que se pode buscar. Então, eu acho que tem que exaurir todas as formas de diálogo, e eu imagino que isso está construído para não deixar chegar a esse ponto. E é justo, né, a reposição salarial. Você citou ali que, à época, o ex-prefeito Pedro Pedroso retirou de pauta um projeto, não conheço as razões, o porquê, mas, enfim, 2 erros não fazem um acerto. Então, agora eu acho que é o momento de conversar. 19, 20, 21, sem reajuste sequer da inflação, muito menos ganho real. Isso realmente é bastante preocupante e deixa realmente de forma apreensiva, para concluir, senhora presidente, por favor. Já falta funcionários, gente no quadro, e se entrar em greve, então pior ainda, né? Obrigado. O senhor pode responder. Bom, aproveitando que o senhor faz parte da Comissão de Finanças e Tributação, e só para esclarecer a todo mundo, nós protocolamos os ofícios das reivindicações da categoria no dia 8 de outubro, que foi o dia que acho que aconteceu a reunião com o prefeito. Então, ainda, né, é recente, em termos de tomar esse tipo de decisão, não é algo que a gente toma em 2 minutos, tem que sentar, tem que analisar. E deixar bem claro, né, que a categoria colocou uma proposta para o Executivo. Nós queremos isto, porque é o mínimo que nós precisamos. Eu relatei para vocês, eu posso publicizar para todos vocês a apresentação, não há nenhum problema, eu havia trazido ela aqui, mas não deu para expor. E o que nós estamos propondo, nós estamos pedindo esta reposição nos salários, porque é algo que é factível, nós não estamos pedindo nada que é impossível de pagar. Nós vamos estudar muito bem as coisas antes. Primeiro, nós temos, como foi dito, nós temos um grupo dentro do sindicato que a gente estuda isso, nosso colega Neuza, que está aqui, a vice-presidente Beatriz, o vice-presidente Silmar, a gente estuda, a gente analisa as coisas, a gente não pede as coisas assim ao léu e ao beleléu. Geralmente, a gente sempre discute com os governos, não é com este, o índice oficial de inflação medido pelo IPCA, né? E a gente foi observar essas coisas. A gente já protocolou aqui nessa casa a cópia do orçamento, porque a gente quer acompanhar também, a gente sabe que o novo regimento, acho que entre os artigos 131 e 157, fala de audiências, dos trâmites, a gente vai querer participar desse processo. Eu protocolei na sexta, não recebemos de forma oficial do Legislativo ainda, então não deu tempo de analisar item por item, a gente vai fazer isso e a gente foi observar, por exemplo, a avaliação das metas fiscais publicadas no site da Prefeitura, no portal da Transparência. A gente sabe que existem recursos disponíveis ao longo do ano de 2021 para cumprir com essa reivindicação. A gente sabe que o governo passado deixou um superávit de mais de 20 milhões. E a gente sabe que a relação crédito e débito dos recursos para combate à Covid-19 no ano de 2021, segundo a avaliação das metas fiscais do governo municipal, é positiva. Então, sobra recurso dentro do município.
O impacto, o gasto com folha de pagamento do município para os limites da lei de responsabilidade fiscal chegam aproximadamente a 30%. Então, é muito abaixo do limite de perigo para o Tribunal de Contas avaliar as contas. Então, o que nós estamos pedindo não é nada exagerado e fora da realidade. A palavra agora está com o vereador Juliano. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentando nosso presidente, cumprimento a doutora Clarice, demais colegas vereadores, imprensa que se faz presente, todos os cidadãos e cidadãs que se fazem aqui, nossos servidores e servidoras públicas, seja das diversas áreas, as nossas agências de saúde. Importante o diálogo nesta noite, presidente Diego Tormes, para tentarmos compreender um pouquinho da realidade que se encontra o nosso serviço público. E quando a gente fala em serviço público, nós temos que olhar lá para a ponta, que é lá onde está o cidadão, que é lá que precisa o entendimento. Primeiro, também fui surpreendido com a vinda das agentes e a pauta não estava por dentro. Então, reitero aqui meus votos de solidariedade, precisamos mais diálogo, contem comigo, estaremos juntos nessa luta, sim. Segundo ponto, eu tenho algumas perguntas para ajudar a buscar os esclarecimentos. Como que está a relação do trabalho hoje? Quais que são os principais problemas relacionados ao funcionalismo público? Se tem alguma divergência entre a administração, qual o ponto que não está avançando? E também, quando a gente abre o Diário Oficial, tem muitos casos de doenças, servidor que pede licença. Eu gostaria de saber como é que está essa realidade laboral, qual que é o problema que está aí, se é muitos casos de doença, o que está afligindo e de que forma que nós, Poder Legislativo, podemos ajudar a contribuir com o debate, com as cobranças. E também quero reiterar aqui que encaminhei uma moção de apoio à reposição inflacionária, que foi aprovada unânime, e que estaremos cobrando junto agora na votação do orçamento para que se tenha do ano que vem a reposição inflacionária. Era isso, senhora presidente. Essas são as minhas dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O senhor pode responder, então, presidente. Só para salientar, né, nós tivemos os problemas, né, que o vereador perguntou, nós tivemos algumas pautas que a gente tem, de certa forma, avançado, né. Está sendo feito o recadastro, o censo previdenciário dos servidores, que é uma demanda que a gente e o Conselho de Previdência tem pedido há muito tempo, está saindo do papel agora. Aquela comissão para revisão do estatuto dos servidores e dos planos de carreira, ela tem andado, ela tem se reunido periodicamente, então algumas demandas aconteceram. A questão dos atestados, esse é um período sui generis, né? A ordem inicial do governo, lá no início, principalmente para os servidores do grupo de risco, foi ou coloca atestado ou vai trabalhar presencialmente. Então, nós ficamos numa situação em que muita gente acabou colocando atestado, né? Porque eram do grupo de risco. Então, é um pouco difícil eu dizer isso esse ano, fazer um mapeamento preciso desses atestados médicos. O que a gente sabe é que existem uma série de doenças laborais, algumas psicossomáticas, né, por causa do tipo de atividade que se desenvolve, e algumas ergonômicas ou do próprio desenvolvimento da função. Coloquem-se vocês no lugar de uma servente de escola, de uma escola que tem 500 alunos e que tem que fazer merenda para 250 pessoas de manhã e 250 pessoas de tarde, 5 dias por semana, 11 meses por ano, 10 meses por ano. E tu tem que cozinhar, tu tem que lavar, tu tem que secar, tu tem que guardar. Em um ano, como estão os braços de vocês? Né? Não preciso todo mundo aqui ter um pouco de noção. Então, existem algumas doenças nesse sentido, existem algumas doenças que são do quadro psíquico, e por isso que uma das demandas do servidor em assembleia foi ou institucionalizar, de fato, ou aprimorar um serviço de acompanhamento psicossocial que o RH tenha que ter para com os servidores. É uma empresa de 1.400 funcionários, não é possível que não haja condições de fazer isso. E o SESMIT, que é o Serviço de Medicina e Segurança de Trabalho, justamente para isso. Nós temos casos, às vezes, e eu cobrei isso já, enquanto presidente do sindicato, a lista de fornecimento e treinamento de EPIs. A prefeitura me entregou. Eu vou inventar agora, só para vocês terem uma noção da situação. Isso não é de hoje, eu estou na prefeitura desde 99, desde que o mundo é assim. A prefeitura entrega os EPIs hoje, faz o treinamento hoje.
E daqui uns 2 anos, 3, vai comprar EPI de novo. Gente, uma luva não dura 3 anos. Uma bota não dura 3 anos. Uma máscara, né? Então, quando receberam, as escolas tiveram que voltar e receberam as máscaras, algumas situações que a gente recebeu de relatos foram bem preocupantes. Então, os atestados dizem respeito a essas questões. Teria que fazer um levantamento mais detalhado que eu não tenho condições de dizer agora. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, presidente Diego Tormes. Boa noite. Só um momento, vereador Amarante, desculpe, mas como proponente, o senhor tem 5 minutos. Então, boa noite, Diego Tormes. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e todos os servidores da nossa prefeitura, nosso Adamate, os demais comunicadores estão aqui presentes essa noite. O nosso secretário Schmidt, o Gasolina, que está aqui presente, e os demais. Diego Tormes, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua vinda. Eu acho que tu traz aqui esclarecimento num momento oportuno. A gente vê uns ruídos de greve, e isso é muito preocupante, tanto para todos nós da comunidade, não só os vereadores, porque há uma fala que eu acho que eu ouvi até de você, que o município anda sem os vereadores, anda sem o prefeito, anda sem o executivo, mas não anda sem os servidores. Até porque quem está lá fazendo o trabalho no dia a dia é quem está lá, junto aos pagadores de imposto, aos munícipes que têm essa relação muito direta. O prefeito, nós vereadores, podemos até falar no dia a dia, comentar, mas o dia a dia direto é vocês que estão lá com as pessoas no dia a dia no nosso município. Quero então fazer algumas perguntas, presidente, no sentido, as equipes das escolas do nosso município teve todo o auxílio no corpo escolar do executivo no período da pandemia com aulas híbridas e no retorno efetivo presencial, e como está o efetivo para a demanda nos dias de hoje? Isso é uma pergunta. O executivo, nas decisões relacionadas aos funcionários do município, estão tratando com os mesmos ou com seus representantes para o bom relacionamento, valorização, atendimento e fluidez no trabalho no dia a dia de nossa cidade? Até aqui tem o executivo está em dia com exames relacionados à segurança do trabalho, o incentivo ao uso dos EPIs para a prevenção dos trabalhadores e evitar aí indenizações no futuro. Até eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Obras, a gente começou um intenso trabalho relacionado a isso, a treinamento e também a questão dos próprios EPIs, compra. E na época, acho que foi contratada até uma empresa emergencial naquele período. Eu fiquei lá um período de 1 ano e 4 meses, depois eu me afastei. E eu sei que nas empresas privadas é obrigatório os exames, o uso dos EPIs, justamente para não ter ações trabalhistas também aqui nas empresas. Isso é uma rotina normal e que se deve fazer também no Executivo. Referente aos reajustes salarial, o Executivo cita não ter recurso. Como vocês interpretam este quesito? E se tem conhecimento, se terá correções referente ao período do reajuste salarial decorrente? Muito obrigado, presidente. Se puderes responder essas questões, são essas minhas perguntas. Tá. São 3 coisas. Um é o salário, o outro é os servidores, a relação e outras escolas, né? Eu vou começar pela questão do salário, só para relembrar, tá? O que foi discutido em assembleia. Nós queremos algumas coisas, estamos pedindo algumas coisas, e caso contrário, a gente vai ter que agir de uma outra forma, que é a questão da paralisação. A principal coisa é a questão da reposição salarial, que a gente precisa estudar o orçamento. Eu protocolei na sexta-feira algum pedido aqui. A Comissão de Finanças e Tributação, através do vereador Roque Severino, que é o presidente, se não me falha a memória, enviou para nós esse material, mas
Não preciso eu dizer para vocês que olhar o orçamento não é só olhar o percentual de aumento lá, tem várias coisas que a gente tem que analisar e pensar. Então, assim, eu não posso dizer agora que o governo não está fazendo, eu não posso dizer isso. Posso dizer que a decisão da categoria foi essa e que a gente está estudando os documentos. E dizer para vocês o que eu disse antes, que a gente sabe que o regimento mudou, que tem alguns trâmites internos na aprovação do orçamento aqui nessa casa e que a gente vai querer participar deles para garantir que haja previsão desses recursos no orçamento do ano que vem. A gente foi olhar a avaliação das metas fiscais, até agradeço ao nosso colega Neuza da diretoria que sempre ajuda nisso, e publicado no portal da transparência, a receita prevista e realizada, né? Então, há uma relação positiva de 118% no período até o segundo quadrimestre de 2021. Isso significa que a relação receita prevista realizada do município foi muito maior, né? Porque a relação dá um percentual de 118%. Nós temos também as transferências, né, correntes do Estado e da União. A do Estado se efetivaram em 80% no período, e a da União em 77%. Então, falta pouquinho para chegar a 100%, nós temos o último quadrimestre, né? Nós temos também a despesa prevista e realizada, os encargos de pessoal, né? Realizado no período 82%, ainda falta terminar o ano. Isso tudo disponível no portal da transparência, tá? Então a gente não está inventando nada. Temos aqui a despesa de pessoal em relação ao limite da lei de responsabilidade fiscal, que é 30%, segundo o próprio relatório. E na página 25 desse relatório fala as receitas e despesas da Covid-19. Então, assim, houve receitas de 8 milhões e pouco, tem uma relação aqui de receitas e despesa que acaba sendo positiva. Então, nós sabemos que há recurso, há uma previsão de mudança da economia, do cenário econômico para o ano que vem, e, além disso, há também o superávit do ano passado. Então, assim, nós não estamos pedindo nada demais. Professores, eu posso falar sobre isso depois, e tinha uma outra coisa que eu já esqueci, que eu não lembro mais, eu não anotei. Com a palavra, o vereador Gelsi. Boa noite, senhora presidente, doutora Eleonora, demais colegas vereadores, vereadora Clarice, funcionários desta casa, senhoras e senhores servidores que estão conosco aqui hoje, aos meios de comunicação que nos acompanham e aqueles que estão em seus lares. Muito bom, Diego, ter a tua presença aqui, trazendo a nós essas dificuldades que o SISMUF tem enfrentado para dar condições de trabalho e também o reconhecimento devido aos servidores. Eu tenho 2 questionamentos a te fazer. Nós tivemos contratações em regime de urgência de vários profissionais. Estas contratações, elas estão na lista de espera do concurso que ele está vigente ainda. Eu te pergunto, qual a justificativa que a administração tem lhe dado a respeito dessas contratações emergenciais, deixando de lado quem passou pelo concurso? E a outra pergunta que eu lhe faço é, está sendo efetivado o pagamento total das horas extras quando o servidor trabalha além da sua carga horária contratada? Obrigado, senhora presidente. Este é o meu questionamento. Muito bem, a questão das horas extras, né? Quando a gente tentou falar com o governo logo no início do ano sobre a metodologia de regresso às aulas dos servidores que atuam em escolas, a gente tentou alertar o governo que não ia dar certo, que ia dar problema. Nós temos uma categoria, um segmento da categoria que são os professores extremamente sobrecarregados, trabalhando sábado e domingo, trabalhando 3 turnos, enquanto são concursados aqui para trabalhar 1 às vezes, e não estão ganhando hora extra para isso. Nós avisamos, mas nós não tivemos, o professor Zilmar e eu fomos com uma comissão de diretores da Secretaria de Educação, mas não teve condições, e em conversa com o prefeito e o vice, o que a gente ouviu foi, vai ser assim porque eu quero assim e vai ser assim. Então a gente acabou avisando que ia dar alguns problemas, os problemas estão acontecendo, mas a gente tem sempre 5 anos para judicializar o que for preciso. A questão do concurso, eu já avisei a vocês, por ocasião do projeto 23 de 2021,
O governo botou essa casa num brete, porque tinha no meio a questão dos veterinários para os frigoríficos, que é extremamente importante, né? Mas junto veio ali uns jabutis. Havia previsão de contratação de pessoas aqui de modo emergencial para cargos que há gente esperando no concurso. Os governos, de um modo geral, porque eu tenho observado isso no Rio Grande do Sul, justificam esse tipo de contratação por causa da Lei 173. A Lei 173 do governo Bolsonaro, ela tem alguns critérios, mas o artigo 7º, no inciso 4º, e o artigo 8º, no inciso 4º e 6º, se não me falha a memória, ela impede a realização de concursos públicos. Não a contratação de pessoal em caso de vacância de cargo, a contratação de pessoal que está esperando para ser chamado. E há uma opção atual de chamar pessoas que estão para contratar emergencialmente em detrimento de chamado concurso público. Nós pedimos uma relação de cargos vagos oficialmente para o município nos deu. Há muitos cargos vagos, por exemplo, há 240 cargos de professor vago, certo? E o município optou em contratar emergencialmente. Eu não sei quantos desses 240 são professor de história, por exemplo. Vou inventar agora, tá? 5 são de história. E o município optou em contratar emergencialmente 10 professores de história. Mas tem gente esperando no concurso para isso. E para nós, servidores públicos, é sempre importante contratar gente concursada, porque contribui, inclusive, para o nosso fundo. O número de professores de história foi totalmente um exemplo que eu dei para vocês, tá? Então, assim, há uma opção do governo em contratar em detrimento de nomear. Nós sabemos que há uma quantidade de pessoas muito significativas esperando para ser nomeadas, mas não estão sendo chamadas, estão sendo contratadas emergencialmente pessoas para essa vaga. Eu espero, Amarante, ter respondido a tua questão antes sobre os professores. Muito bem. Agora, passamos a palavra à vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Sempre é uma honra ver uma mulher presidindo esta casa. Obrigada. E, dizendo isso, quero cumprimentar todas as mulheres que estão aqui nos prestigiando hoje, todos os homens também, todos os servidores, os que estão em seus lares também, todos os nossos colegas vereadores, a imprensa e todos os servidores da casa. Tiago Tormes. Diego. Tiago está lá. Eu também fui sindicalista por 12 anos. Eu entendo muito a luta de todos os servidores que estão aqui, porque sem condições de trabalho e sem uma valorização, principalmente salarial, é muito difícil de trabalhar. Também sou funcionária pública aposentada e sei todo esse esforço que vocês estão aqui hoje, saíram das suas casas, importante sempre a presença, e sei também do trabalho que o presidente Diego Tormes faz e quanto é difícil se chegar num consenso de melhorias de condições de trabalho e também na questão salarial. Então, nós estamos aqui para unirmos esforços para que realmente cheguemos aqui a avanços sem chegar realmente a uma greve. Fiz muitas greves e existem muitos reflexos depois de uma greve para toda a comunidade e principalmente para o servidor. Então, que a gente consiga avançar. Diego, a gente sabe que existem passivos na questão tanto das condições de trabalho, como citaste aí do parque de máquinas, na questão também dos processos judiciais de insalubridade, na questão do plano de saúde, do pagamento do déficit do fundo de servidores. São passivos, não é de hoje que existe isso. E quem vai pagar essa conta somos todos nós contribuintes, tanto os servidores como os contribuintes. E assim o Executivo vai deixar de executar muitas demandas, porque esses valores vão ter que ser pagos. São passivos que vão se arrastando. Essas condições no parque de máquinas, isso vem a tempo, de várias gestões, né? Esse processo de insalubridade não é de agora também. Então, isso tudo se torna um passivo e quem paga a conta somos nós e a comunidade deixa de receber o que é devido pela sua contribuição. Isso é fato. Também penso que a questão da Guarda Municipal, né, ela foi instituída há tempos atrás.
E penso também, conversei hoje, inclusive, com a Guarda Municipal, de que houve avanços na questão da regularização, né? Foi instituída uma guarda sem regulamentar e sem dar as condições de trabalho. Acho que estamos avançando, sim, nessa questão. A gente sabe que tem muitas coisas ainda para avançar. Concluindo, vereador. Oi? Concluindo. Tá bem. E sabemos também que uma mazela muito grande dessa falta de isonomia salarial dos servidores municipais foi uma reforma administrativa, se não me engano, em 2018. Aí foi o grande problema de nós termos essa falta de isonomia salarial. E agora, para a correção, nós temos que realmente ir avançando nessa questão. E a outra questão que eu quero colocar aqui é na questão do diálogo, vereadora, de portas abertas. Vereadora. Já estou concluindo. Que, na verdade, tanto se comenta, né? Então, gostaria de saber, presidente, nessa questão do diálogo, tem sido avançado, porque eu tenho informação do Executivo de que sempre que foi solicitado, tem sido atendido. Se não tem avanços, não sei, mas que tem sido atendido a sua solicitação. É só isso. Obrigada, presidente. O senhor pode responder. Sim, diálogos, não me fala a memória, na raiz da palavra é diálogos, né? As ideias que vão e vêm. Então, não adianta a gente abrir a porta para conversar e tomar café, senão não compactua, não ajusta, não avança e coisa e tal. Quando nós fomos com uma comissão de diretores na Secretaria de Educação explicar que não ia dar certo e que ia desgostar muito a categoria, o SISMUF não foi com a comissão no sentido de dizer não é para voltar às aulas. Voltar às aulas é uma decisão do Executivo e a gente ia entender isto, mas íamos explicar alguns limites e possibilidades. Temos que trabalhar isso de um outro jeito. Não teve jeito, né? Há um desconforto, um desgaste muito grande. Então, a gente foi recebido, a gente foi conversar, mas era para ser do jeito que era. Quando houve o projeto da reforma da regime de previdência complementar, foi diferente. A gente foi chamado para conversar, o Conselho de Previdência foi chamado para conversar, aí não houve atrito, né? Aí não houve ruído de comunicação, porque todo mundo conversou antes, a gente fez as nossas propostas, vocês ouviram o secretário Plínio e eu falando aqui. Sempre que eu preciso de alguma situação, eu vou direto conversar com o secretário Coloda ou com o secretário da pasta, é óbvio que ninguém nunca se negou a me receber. Receber é importante, sim, mas resolver é muito mais, né? Não é nossa responsabilidade como funcionários que haja problema A ou B ou C no parque de máquinas. Se a prefeitura optou em ser uma empresa de 1.400 funcionários e contratar a gente para trabalhar, ela que dê as condições de trabalho. Nós não temos, nós podemos cuidar do ambiente de trabalho? Não podemos, nós devemos, está escrito na legislação isso, e os nossos chefes têm que nos cobrar. Agora, tem que ter as condições. A gente sabe que há limites e possibilidades, limites no ano de 2021, por causa da pandemia, por causa de uma série de coisas. A gente sabe disso, a gente está aqui há muito mais tempo do que muitos de vocês aqui são vereadores. Eu passei diversos prefeitos aqui e sei, e não é o primeiro lugar de liderança ou de coordenação que eu ocupo dentro da estrutura do município. Há sempre limites, mas a gente tem que avançar. A gente precisa avançar. Então, vejam que das pautas que nós propusemos em 14 de janeiro, muitas delas estão ainda paradas. Algumas avançaram, sim, mas estão paradas. Então, tem que conversar, tem que conversar para avançar, né? Não é só conversar. Eu conheço bem o secretário Coloda, foi meu vizinho, o vice-prefeito meu amigo, o prefeito meu amigo, a secretária de Educação foi nosso presidente do sindicato, minha colega de profissão, mas amigos, o negócio está parado. A gente precisa avançar nas situações, né? Porque os colegas, enfim, cobram isso, que as coisas avancem. Ano que vem nós temos vacinação, as aulas voltam de um jeito diferente, é outro cenário, as demandas vão ser outras. Acho que é isso. Muito bem. A palavra está com o vereador Tiago de Ordilha. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadora, queria cumprimentar aqui a todos os servidores públicos municipais que se fazem aqui presentes, em especial o presidente Diego. Hoje nós, na Comissão de Finanças, né, pela confiança do nosso presidente, vereador Roque, fomos designados a relatar, né, o orçamento, né, a lei de diretrizes orçamentárias, peças importantes, né, da composição legislativa desta casa e que também dão os rumos para o nosso município para os próximos anos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o que eu observo aqui é uma justa e válida tentativa legal, constitucional e de direito
que o sindicato tem de trazer o conhecimento dos vereadores sobre a situação que envolve a categoria, porque são os responsáveis, como o vereador Juliano falou, sobre o serviço público do nosso município. Então, essa prerrogativa eu vejo muito justa, válida, importante e muito bem organizada, né? E se, pelo que apresenta aqui algumas narrativas, principalmente de posse das falas do presidente, me preocupa, senhores vereadores. Eu estou aqui atento e preocupado com essa situação e que, principalmente, os vereadores que são da situação possam sensibilizar o Executivo para que avance, né, essa negociação no bom sentido com o sindicato, porque essa situação pode piorar e muito, e quem vai sofrer não só os servidores, como o cidadão que necessita do serviço público. E também esse vereador tem ficado apavorado como não está condizente com o discurso midiático do prefeito com o que está acontecendo na cidade. Eu, pessoalmente, gente, tenho conversado com muitas pessoas. Hoje tentei conversar com o prefeito sem nenhum sucesso. Está aqui a mensagem. Tentei por inúmeras vezes. Tenho recebido muitas reivindicações da comunidade relacionadas a problemas da cidade. Já se passaram 10 meses e aqui é uma crítica construtiva, que a gente precisa entregar resultado para o cidadão. Nós estamos com a pandemia, sim, mas nada parou. Eu queria solicitar ao presidente até que possa dizer a essa casa, esse vereador, qual a forma mais prática, presidente, que nos próximos dias os vereadores, que assim quiserem, podem auxiliar nessa condução, nessa intermediação com o Executivo Municipal. Se tem algum cronograma que a gente possa estar presente, ajudando com a prerrogativa do nosso cargo aos servidores e nos somando, não para criar confusão, mas sim para buscar um entendimento e uma solução para que essa categoria seja valorizada, que esse é o nosso intuito de estar aqui nessa noite, usando a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, muito bem. Primeiro, lembrar que se for feito no ano que vem, como foi feito com o projeto de regime de previdência complementar, que a gente chame a gente para conversar antes, né, dá menos problema. A gente está aqui há muito tempo, nós temos um grupo da diretoria que tem gente ali que tem de município quase que eu tenho de idade. Então, assim, a gente tem know-how, a gente sabe do que a gente está falando. Assim como a gente falou na época do projeto da Guarda Municipal que ia dar problema, deu. A gente falou na reforma administrativa de 2013, que foi votada por unanimidade para essa casa, que ia dar problema, deu. A gente sabia. Às vezes a gente não é ouvido. Tem 2 protocolos no município administrativo, o 115, que fala das demandas da categoria, e para o ano 2022, e o 118, que fala da questão salarial. Os 2 estão tramitando na prefeitura. Os vereadores podem agilizar para isso aqui sair do papel, mas a gente não precisa de uma resposta de dizendo vamos fazer. Porque vamos fazer, por exemplo, do Parque de Máquina, a gente ouve desde 2017, e não faz, né? E a questão salarial, bom, tem o orçamento, agora vamos ter que sentar e discutir. Essa casa tem todo um papel dentro da questão do orçamento. Eu não posso dizer que ele não vai ser cumprido, esse processo administrativo, porque, de novo, a gente protocolou, a gente recebeu, mas foi no fim de semana agora, hoje começamos a analisar, e a gente não está dizendo que não vai sair do papel. Mas, se puder cumprir o que está nos 2 processos administrativos, as demandas da categoria, ou chegar muito próximo disso, essa casa vai ter ajudado muito os servidores públicos municipais, sem dúvida. Com a palavra o vereador Marcelo Broilo. Senhora presidente, nobres colegas, vereadores, imprensa, pessoas que aqui nos assistem, servidores municipais, assessores da casa, nosso sempre vereador Ariel, satisfação também, pessoal que nos assiste de casa. Diego, como você já pôde nos proporcionar em outra ocasião, sempre suas demonstrações são pertinentes. E eu quero aqui me somar também a ela, sendo solidário a vocês, importantíssimos para o funcionamento da nossa cidade. Haja vista que estamos nesse fórum debatendo e tentando construir algo em conjunto. Eu gostaria, sim, de comentar, não seria uma pergunta em especial, Diego, mas fatos que eu tomei a palavra para comentar a questão, me assusta também a questão greve. Eu acho que seria dos últimos caminhos, até porque, pessoal, estamos tentando ou saindo de uma pandemia e todos tiveram perdas, né?
perdas financeiras ou perda de algum familiar. Então, eu acho que podemos sim construir, conversar. E digo mais, Diego, que eu sei, pelo que eu conheço, talvez em algum momento o prefeito ou o vice não puderam participar, mas tinha um secretário lá atuante, e você sempre foi bem recebido, e que bom, e tem que ser nesta linha, e não mediremos esforços, pessoal, para avançarmos nessa questão. Mas nós temos um porém muito grande na questão da Lei 173, que ela está vigente até 31/12, certo, Diego? E não é só um problema de Farroupilha, são 5.500 municípios do Brasil com o mesmo problema. Não estamos identificando o percentual hoje de aumento, mas veja, não podemos fazer nada. Mas digo mais também, agora a Comissão de Finanças se reunindo no dia de hoje, estão lá contemplados os valores para o ano que vem, pelo projeto plurianual, os 4 anos, a questão das diretrizes. Então, tenho certeza absoluta que teremos boas notícias logo adiante. Hoje estaríamos com as mãos um pouco engessadas, mas é uma questão de uma lei federal que não pode o município, não é o prefeito, não é o vice, não é o executivo, não é o Marcelo, não é o Diego, a gente não consegue fazer. Mas ali na frente tenho certeza que teremos bons frutos. Obrigado novamente pelo empenho de vocês e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Só para comentar, o vereador, posso comentar? Pode, claro. Sim, nós temos essa questão da Lei 173 do governo Bolsonaro, que está em vigência, é verdade, não? E ela traz muitos limites e poucas possibilidades para nós. Porém, tem algumas situações, vereador, que complica. Nós tivemos uma ordem de serviço, uma instrução normativa, tem sempre um termo dentro do serviço público, do município que não foi discutida conosco, e quando vimos, ela chegou. Existem algumas situações, alguns prêmios, por causa de mérito que os funcionários têm, que eles não estão abarcados nas proibições da Lei 173. E há um entendimento do município de que, a partir de 2021, precisamente de maio, a Lei 173 pega esses benefícios e não pode mais ser concedido. Mas desde 2020, quando a Lei 173 entrou em vigência, até maio desse ano podia. Quer dizer, a lei é a mesma, mudou o entendimento. Então, assim, a Lei 173, ela existe, ela é verídica, ela tem seus limites. Mas, no caso do município de Farroupilha, tem muitas possibilidades de atuação, mesmo com a existência da Lei 173, e há decisões de não fazer. E aí a gente acaba fazendo levantamentos, buscando informações, e os servidores têm sempre 5 anos para buscar essas coisas e judicializar, enfim. Com a palavra, o vereador Sandro. Boa noite, presidente. Obrigado, senhores vereadores, funcionários aqui do Executivo, que, na verdade, todos falaram da importância, de Diego. O que a gente gostaria de falar a respeito, nesse sentido, que é louvável e que se faz necessário, sim, a valorização, e que a gente tem do Executivo, em reunião com os vereadores, tá? O intuito, sim, de poder rever essas questões. Essas questões que, num ano de pandemia, atingiram uma quantidade absurda de pessoas. E que se tem, por exemplo, a complementar 173, que não sei a interpretação, mas eu acho que uma interpretação segura e justa é se fazer com precaução, se fazer com cuidado o que se faz, porque se responde por isso, e o Executivo responde. Então, muitas vezes é importante ter um certo cuidado. Nesse sentido, o que a gente pode dar certeza e garantir de vocês, que foi uma informação que veio até nós, para os vereadores, em reunião, é de que sim, o Executivo está sim empenhado nessa questão, em poder ver qual é a possibilidade de reajuste, no sentido de negociar sim com o sindicato, com os servidores, para fazer de maneira justa o que deve ser feito. Com a cautela deste ano, de um ano de pandemia, onde uma quantidade absurda de pessoas foram prejudicadas, muitas vezes não por intuito de prejudicar, e sim foram prejudicadas. Quem que realmente passou um ano muito bom, este ano, o ano passado? Quem que realmente conseguiu se superar? Mas assim, ó, a certeza que a gente passa para vocês é de que, não havendo, e tem que se levar isso em consideração, porque vai saber o que o governo federal faz até o final do ano,
se a complementar agora, no dia 31 de dezembro, realmente terminar, se tem o governo totalmente a favor de pensar nesse reajuste, de negociar esse reajuste, isso foi passado para nós, vereadores, inclusive hoje, na reunião. Foi na nossa líder, vereadores, então dizendo da disponibilidade do governo de poder ser mais acessível possível, poder ver com vocês todos esses detalhes, e nesse intuito, então, resolver isso de uma forma em que todos saiam felizes, vamos dizer. E eu vejo com bons olhos a questão de a gente ter ali um gasto funcional, com funcionários na ordem de 30%, 30,2%. Então, nesse momento aqui, parece que a algum instante isso ficou sendo algo ruim, mas não. A intenção é boa, podem ter certeza, e vai dar tudo certo, sim, Diego. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Pastor da... desculpe, o senhor tem o direito, o senhor tem que responder. Não, ele não fez pergunta, tudo certo. Ah, tá bom. Então, ele só falou em nome do governo. Eu tive essa impressão. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Também dar as boas-vindas ao presidente, Diego Tormes. É sempre uma alegria poder te ouvir e te agradecer mais uma vez que tu vem aqui a essa casa. A gente sempre já o privilégio de estar algumas vezes ali no sindicato conversando. É sempre bom essas construções, porque a gente vai se inteirando, aprendendo, né? E é sempre bom trazer esses assuntos para que a Casa do Povo realmente possa ser a Casa do Povo e as decisões aqui conscientes. Também dar as boas-vindas a todos que estão aqui, em especial aos agentes, né? Os agentes de saúde que estão aqui, pessoas fantásticas que estão todos os dias, né, lá na ponta do trabalho, e é lá que a gente sente, né? É lá no trabalho, no dia a dia, que a gente vê a necessidade, por muitas vezes sentamos, discutimos, né? E sempre trabalhamos assim, em construção. Na verdade, senhora presidente, eu só quero fazer aqui um agradecimento diante de todas as perguntas que nós já ouvimos aqui, os esclarecimentos, e dizer, Diego, que sim, vamos trabalhar, vamos lutar pelos interesses dos nossos servidores, né? E me coloco à disposição para a gente entender e melhor, né, poder nos reunir melhor com todos e poder entender todo o processo, porque os nossos servidores estando sendo atendidos nas suas demandas, né? Claro que de repente não é tudo que a gente pode resolver, mas quem ganha é a nossa comunidade. Quem ganha são as pessoas, nossos munícipes, que são atendidos todos os dias. E a gente que já trabalhou na ponta, no atendimento, sabe o quanto é importante, né, a gente ter diálogo, a gente ter conversa, a gente poder sentar, discutir. E eu creio que hoje aqui nós estamos fazendo esse papel. Então, na verdade, a minha fala não é nenhuma pergunta, mas é me colocando à disposição para a gente compreender melhor, né? Pouco tempo aqui, esses 30 minutos, mas que a gente possa ajudar e contribuir de alguma maneira. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais manifestações, eu passo a palavra ao nosso convidado para que faça suas manifestações finais pelo espaço de até 3 minutos. A pandemia, sim, mexeu com a vida de todo mundo. Nós tivemos a maior parte dos entes federados do Brasil, são 5.570 municípios, 26 estados do Distrito Federal, tiveram redução de gasto com folha de pagamento nesse período, como consequência da Lei 173. Né? Quando tu não paga algumas coisas, tu economiza, em alguns casos, né? Em outros tu fica devendo, nesse caso economizaram. Então é óbvio que o gasto com folha de pagamento diminuiu significativamente nesse ano e no ano passado. Toda vez que nos chamarem para conversar aqui, nessa posição que eu ocupo, vocês me desculpem, o governo, me desculpem os vereadores, eu venho com um cargo de representatividade. Se vocês me chamam, eu vou falar o que tenho para falar. Então, assim, se vocês gostam ou não gostam, a gente vai ter que discutir isso depois. Segunda coisa, dizer que a gente está sempre à disposição, não só para vir aqui, mas para vocês virem lá também. E muitos projetos que entram antes aqui, vocês podem sentar e conversar com a gente, não tem problema nenhum. Eu achei aqui, 25 de maio de 2021, veio uma atualização da orientação normativa de 2020,
com base na Lei 173. A Lei 173 é de maio de 2020. Até maio de 2021, muita coisa podia acontecer no município de Farroupilha. Trocou o governo, a lei é a mesma, já não pode mais. Só trocou o governo. E ninguém conversou com nós sobre isso. Toda vez que a gente conversa antes o sindicato com o governo, o sindicato com a Câmara, a gente consegue até explicar para os colegas melhor as coisas. Às vezes tem que dar razão para a prefeitura, por exemplo, censo previdenciário. Muita gente brava de ter que fazer o censo. Nós estamos dizendo, é importante, precisa fazer, foi um pedido nosso, tem que atualizar, né? A gente consegue fazer outras coisas. E dizer que os servidores públicos do município de Farroupilha, na sua imensa maioria, são pessoas que têm muito acesso à informação, inclusive de outros municípios. Nós tivemos um caso sui generis esse ano de pessoas que trabalham em outros municípios e trabalham aqui, e são do grupo de risco. Nos outros municípios estavam em teletrabalho e aqui tinham que trabalhar presencialmente, porque era uma decisão daqui. Então, tudo que a gente consegue conversar antes, e o que eu estou trazendo aqui, são demandas da categoria. E conversar antes evita ruído, evita barulho, evita confusão e evita desgosto, né? Então, eu espero, sim, que a gente possa agora, nos próximos dias, analisar bem o orçamento e que o orçamento tenha condições de cumprir o máximo próximo possível daquilo que a gente pediu, para a gente poder iniciar o ano de 2022 com outra vibe, com outra energia, apesar do governo Bolsonaro ter uma pauta de desacreditar, desconstruir, deslegitimar o serviço público no Brasil. Só para vocês terem noção de um dado, nós temos na região, no continente, nós temos aproximadamente 45 milhões de alunos, mais 2 milhões de professores nas escolas de educação básica do Brasil. É praticamente uma Argentina inteira. E nós atendemos essa gente todos os dias nas escolas públicas, é merenda, é transporte, é material didático, todos os dias, feito essencialmente por servidores públicos. Então, se a gente não valoriza quem faz esse serviço público, também fica complicado, né? Muito obrigado, presidente, obrigado, vereador que propôs, obrigado aos colegas que estão aqui. Bem, professor Diego Tormes, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui, assim como as suas explanações. Muito obrigado. Agradeço. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.